E na teoria, né, esse jogo assim mostrou um trabalho de recuperação do Palmeiras muito grande, perdia por 2-0, acho que tem a questão toda no mental, e acho que muito se fala desse Palmeiras, do Abel Ferreira, ser baseado muito no mental, um time que não se perde, poderia até ter tomado de repente um 3-0 e conseguido o empate, ou enfim, a virada também, mesmo com um 3-0. Ô produção, eu queria, realmente, vendo por esse ângulo agora, eu acho que foi mesmo, né? Não, e o Abel usou... Tô brincando, gente. É muito claro que, pelo amor de Deus. Não, o Abel falar que a bola não estava em disputa então, também é loucura. Aí é que tá. Eu queria escutar, produção, o Abel Ferreira. Assim, o Abel é um cara que, quando o Palmeiras é prejudicado, o Abel é muito combativo. Sim. Né? E acho que tem que ser mesmo. Sim. Eu acho que ele confortavelmente disse que não viu o lance antes de entrar na coletiva. Quando você, né, se o Abel tiver um celular com pacote de internet, ele conseguiria ver, se ele quisesse. Que eu imagino que ele tem. Tirar, tá caro, velho. Agora, eu imagino que ele, ao rever o lance, depois ele refaça o que ele falou. Porque até para, quando o Palmeiras for prejudicado, o Abel ter condição de reclamar. Mas eu acho que ele vai fazer isso no próximo jogo. Na coletiva, eu acho que ele vai abrir e vai falar. Ver. A depender do resultado, né? Se o Palmeiras ganhar, ele vai falar que sim. Por quê? Porque quando aconteceu a situação recente lá do jogo da Neoquímica Arena, do impedimento, quando ele transformou o impedimento que foi marcado corretamente no jogo da Copa do Brasil, ele falou: não, absurdo, esse impedimento não foi marcado, esse impedimento foi marcado errado e tudo. Depois, quando no jogo seguinte aconteceu para o Ceará, ele falou: talvez o adversário possa reclamar do impedimento. Então já foi ali. Vamos ver se ele vai refazer, até para quando o Palmeiras for prejudicado, e o Palmeiras será prejudicado, mais dia, menos dia, ele poder reclamar. Porque fica feio para ele chegar nesse lance e ele dizer que a bola não faz parte do contexto. É evidente que faz. O Tapia iria correr atrás da bola. Iria pegar a bola. Então, ele não estava com o domínio. Aí, nessa parte eu concordo, tá? Não. Que o Tapia não estava com o domínio da bola. A parada é a seguinte. Não, ele fala disputa de bola. É lógico que a bola está na disputa. Não, ele não está com o domínio, questão do domínio da bola. Mas espera aí, Vitor. Se ele não é derrubado, ele não chegaria nessa bola? Não sei. Não sei se ele chegaria. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar primeiro o Abel, porque eu quero pegar do Abel. Meu papel aqui como apresentador é sempre tentar provocá-los para que exista um debate, senão fica sem graça aqui o programa. Por vezes eu vou ter que fazer um papel chato, aquele cara que vai, entre aspas, discordar para tentar tirar o melhor de vocês para fazer um programa bom. Mas aí acho que parte do Abel a questão de uma possível interpretação desse lance. Roda aí. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Mas, por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Tá, então, o Abel Ferreira. Na hora que ele rever e ver que a bola estava sendo disputada, é pênalti. Minha opinião, que já assisti milhares de coletivas do Abel e sei mais ou menos como funciona lá. Eu acho, assim, primeira coisa, eu não acho que nenhum cara no mundo vai chegar na coletiva depois do jogo e vai falar: o meu time foi beneficiado. E aí eu, me coloco no lugar das pessoas também, porque acho que eu não faria isso se eu estivesse lá. E aí ele usa muito do eu não vi o lance ainda para ter um álibi ali, o benefício da dúvida. Eu acho, vendo as coisas que o Abel fala e faz, que no próximo jogo contra o Juventude, e eu espero que ele faça isso também, ele vai lá e fale que foi. Sim. Porque eu acho que ele vai fazer.
Agora, Tá? assim, Palpite só. eu queria chamar o Abel primeiro para a gente tentar entender uma possível interpretação e o não chamado do VAR. No sentido de, o Fera, o Ramon Abate, olhou, falou, pô, beleza, não foi nada, tá muito próximo. Ô, é mano, impressionante como ele tava O próximo. lance na velocidade normal do jogo, ele fica... Mano, olha... Não, uma chegada forte. Mano, olha... Agora, e aí é daí que eu queria partir. Não, de repente não foi uma interpretação completamente equivocada, e repito, pra mim foi pênalti. Mas que de repente dá pra ir por esse sentido, de que o cara olhou, falou assim, pô, teve um choque, mas não achei que foi pra pênalti. O VAR falou assim, você viu aí o quê? Teve um choque, não foi pra pênalti. Eu tô indo pra loucura, tá? Eu tô indo pra loucura. Mas foi o que aconteceu, foi uma loucura ontem. Eu não quero massacrar o cara do VAR, porque a gente não sabe se o Ramon Abate Abel, ele foi chamado ao monitor e ele falou, não, eu vi de perto, eu tenho a visão daqui, e aí o cara do VAR não tem culpa, irmão. Então, o cara fez o trabalho dele. então, é isso que eu tô porque não vai falando. sair o áudio, porque o áudio só sai quando o cara é chamado ao monitor e ele vai ao monitor. Exatamente. O Ramon pode ter falado, eu vi, e ele tá de frente ao lance e faz assim. Eu acho um erro gravíssimo. Gravíssimo. O famoso, e todo mundo escuta aqui desde que é criança, o famoso sem querer também é falta. Porra, é óbvio que o Alan não deu um carrinho no Tapia. É escorregou. óbvio. Isso tá muito claro. Ele escorregou. Mas ele escorregou e levanta o Tapia. No momento que o Tapia tá indo disputar a bola dentro da área. Porque assim, não cabe outra Assim, interpretação. E esse lance, não cabe. Esse lance ele foi para um lado desse jogo. Porque além de olhar para este lance, a gente tem que olhar para a condução do jogo. A gente vive ou o árbitro que pica o jogo inteiro com faltinha, ou o Abate Abel ontem que deu uma loucura nele ontem que o couro comeu, velho. O lançamento, o lance do cruzamento do Enzo Dias pro gol, o Felipe Anderson dá uma jantada nele por trás. Sim. Que assim, você dá o gol e depois você dá amarelo. Teve vários lances de chegada muito forte que ele vai, joga. Então, os nossos árbitros até nesse sentido. Ou podia ser vermelho. A Aquilo é do- entrada é, de jogo brusco grave. sim, então, tem o a do Andréas. jogador sem a possibilidade de defesa. Poderia Sim, ser vermelho. por trás. E ontem ele deixou o couro E comer, filho. ele não deu porque saiu o gol, Esse, né? É isso. esse lance do Felipe Anderson e o gol do Vitor Roque também. O Alan Franco solta o braço, na cara do Sousa. Exatamente. E o lance foi com ele. E o lance Alguns foi, árbitros brasileiros, eu falei outro dia sobre o Davi Lacerda, e eu nem lembro, que acho que foi o jogo do Corinthians e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tem uns caras que estão confundindo o deixar correr Com o couro com comer. porra nenhuma. Esse lance, quando o Vitor fala de interpretação, Porque assim, só pra colocar aqui, a pergunta que eu faço pra você pode responder e emendar. Se não tem o Tapia ali no lance, essa bola não. Se não tem o Alan no lance, essa bola não ia chegar lá no cara que chega, acho que é o Enzo? Eu não sei se o Tapia chegaria primeiro do que essa bola passaria do Enzo. poderia chegar. Mas Entendeu? A bola, não sei a se é o bola- Bobadilha ou o Enzo, desculpa. Não, mas a bola tá no... Aqui, ó. Então, Ele mas chegaria. eu não sei se ele de fato chegaria. É só por esse ponto Não. que talvez tenha tido a interpretação do Abel. Mas, do Vitor, Ramon. isso não muda. Um Isso cruzamento não- que tem um Exatamente. puxão assintoso Ele tá na bola, e a bola gente. não foi no cara que tomou o puxão, tá na é bola. pênalti Eu também. Ele concordo, tá por na isso que eu tô bola. falando, tô indo pra loucura. Vai lá, ô Vessi. Não, o ponto aqui é, quando você fala da palavra interpretação, por um acaso é o mesmo árbitro. Por um acaso é o mesmo árbitro. Quinta-feira, 3 dias atrás, tem um lance de disputa entre Alexandro e Caio Jorge, no meio-campo. O Alexandro escorrega, igualzinho o Alan, igualzinho. Escorrega, ao escorregar, ele antes até toca na bola, mas beleza, ao escorregar ele pega o pé de apoio do Caio Jorge. O Ramon Abate Abel tá na mesma distância que ele tá aqui. Ele é automático em marcar falta, automático. Os jogadores do Cruzeiro vão em cima dele e falam, é amarelo, já tem amarelo, já tem amarelo. Ele fala, ele escorregou. É falta, mas ele escorregou. É isso, O mesmo árbitro. é isso. Então, assim, quando você fala de interpretação, é o mesmo árbitro. A gente não tá falando de outro árbitro. Se você falar de outro árbitro, beleza, aí tem... Tá. O cara pode dizer, ó, pra mim, o que é falta pra mim, não é pro Renato, é pro Caio, não é... Beleza. É o mesmo árbitro, 3 dias depois. E a leitura labial é muito clara. Ele diz pro jogador do Cruzeiro, é falta, mas ele escorregou. E ele não dá amarelo porque claramente ele escorregou. É o mesmo árbitro, é o mesmo lance. Tá, então então assim, pra mim, no caso da interpretação,
não tem como você colocar nessa interpretação, porque o mesmo árbitro, 3 dias atrás, interpretou um lance igual, ele interpretou falta. Tá, então a gente vai para um outro ponto. Qual que seria esse outro componente para fazer com que ele faça essa diferença? Não faço Aí ideia. tá. É uma questão de tipo, Não o faço Palmeiras e aí a sua comissão, Abel, eles são tão chatos que botam uma pressão na arbitragem e o árbitro, por vezes, vai acabar caindo ou cedendo para não marcar esse tipo de lance contra o Palmeiras? Mas eu aí acho, tem aqui, eu acho muito difícil da gente acusar, não dá. Aí Não tem dá que pra fazer perguntar, isso. aí tem que perguntar o Abate Abel. Mas assim... É botar o Abate Abel numa... Aí, logicamente, há quem defenda que os árbitros falem, né? Depois do jogo. Eu não sei se é tão saudável assim, o árbitro já gosta de aparecer pra caramba, mas enfim. Mas esse tipo de coisa é você botar os dois lances e falar... Abel, na quinta-feira você... Abate Abel, na quinta-feira você achou que esse lance de escorregão foi falta e hoje esse lance de escorregão não foi falta. Explica. Só ele pode explicar. Cara, Só ele pode explicar. Eu acho que é uma linha muito tênue quando a gente analisa um lance tão grotesco assim, óbvio, mas os tipos de acusações que a gente vai ouvir de torcedor, que a gente vai ouvir no bar, é uma coisa. Agora nós, com a resposta que a gente tem aqui, o Boto, com a resposta que ele tem, sabe, o cargo que ele tem hoje, ele ocupa, ele é o diretor executivo do clube com a maior torcida do país. A gente tem que tomar esse cuidado. Agora, cara, são tantos motivos pra gente chegar nesse nível de arbitragem, são tantas coisas que a gente já fala há tanto tempo, da profissionalização, da maior preparação. E assim, não dá nem pra falar, tem que trocar a comissão de arbitragem. Quantas vezes nos últimos anos foi trocada a comissão de arbitragem? Toda hora troca, cara. Toda hora troca. Agora eu acho realmente que... consultor internacional e não tá melhorando em nada. Então, eu acho que é uma questão de formação, cara, de uma maneira geral. Eu acho que é uma questão de formação. Porque também se a gente for começar a tirar todos os árbitros, quem vai apitar? Vai ter que trazer gente de Não, fora. É isso. Só que eu acho que esse lance específico, eu entendo tudo que você está Sim, falando sim. e eu concordo Mas esse com não tudo pode, que você está é isso. falando. Mas esse não pode. Esse lance Se é o fazer o básico. VSR de camisa de juiz no campo ou na salinha, ele sabe, porra. Não dá. Irmão, se você mostrar aí- esse vídeo pra sua mãe que não assiste futebol e perguntar pra ela se ela acha que isso aí é falta, ela apita o pênalti. Então, Eu acho entendo, tudo, acho eu que concordo isso com tudo. é o mais alarmante. O mesmo árbitro, 3 dias atrás, teve uma decisão num lance igual, diferente. Então, assim, e que só mostra o quão... Primeiro, tem muita gente que defende que o Ramon Abate Abel é o melhor árbitro brasileiro. Ele está bem longe de ser, tá? O Ramon Abate Abel, ele é um árbitro bem limitado. Ele é um árbitro bem sem coragem em muitos momentos. Acho que esse lance é um lance de falta de coragem. Ele não teve coragem de dar o pênalti. Ele não teve coragem de dar o pênalti. Eu fico tentando pensar o que passou na cabeça. Assim, cara. ele não então, teve cara, coragem. Não sei se porque o São Paulo estava sobrando no jogo, o jogo estava 2-0, e não sei se... E aí a gente já viu, ao longo do futebol brasileiro, times que quando estão muito dominantes, estão muito bem, acabam sendo, vira e mexe, sendo favorecido pela arbitragem. Na dúvida, você apita... evita apitar contra o time que está no momento, o time que está aparecendo. Então, assim, tem várias coisas, mas esse pênalti aí não tem explicação para ele dar. E estando onde ele está, para ele não dar, né? Não tem explicação para ele não dar. É meio doideira mesmo. É meio doideira. Então, assim, e acho que o Palmeiras é um time que nos últimos anos, né, na era Abel, ele tem algumas viradas inacreditáveis. Então, essa virada é uma virada desse perfil. Sim. É lógico que tem todos os méritos do Palmeiras de continuar acreditando. Agora, você, num jogo que está 2-0 e você não está se achando em campo, você tem um pênalti desse não marcado, esse pênalti, como falou o Caio aqui, ele faz parte da análise do jogo, né? Ele faz parte. não Ele tem faz como parte você da olhar análise do de jogo. uma maneira diferente. Como, assim, do mesmo jeito que ele não pode falar que o Maurício que ele jogou de bola ontem foi um absurdo. Porra. Foi. As mudanças do Abel, eu não acho que foi um jogo do Palmeiras no geral bom. O Palmeiras está jogando mais do que foi até no padrão do segundo tempo. Mas foi um gol de mostragem de uma mentalidade forte, de um time que tem essa capacidade. Mas é o que vocês falaram, não tem como você tirar esse lance e falar, não, vamos falar do jogo, não vamos falar desse lance. Por mais que eu gostaria de falar só do jogo, não dá. É impossível. Botando
tudo na mesa, já que, pô, é unanimidade, acho que a gente e o Brasil inteiro concorda que foi pênalti, que o São Paulo foi prejudicado. O Palmeiras sofreu demais no primeiro tempo. Essa saída de bola do Murilo, ela é inacreditável. Inclusive já tá merecendo o banco, né? Hoje não justifica o Bruno Fux ser reserva do Murilo. É isso aí. Porque o Murilo, ele é melhor combatendo, muito pior na saída de bola, só que o Fux hoje combate melhor e se posiciona melhor que o Murilo. Então não há justificativa. Mas sobre o São Paulo, o Marcos Antônio fazia um jogaço. Aí, ó. nossa. O Marcos Antônio fazia um jogaço. O Marcos Antônio engoliu o Palmeiras no primeiro tempo. O Crespo gosta muito dos duelos individuais e o São Paulo levou vantagem durante o primeiro tempo inteiro em todos os duelos individuais, conseguindo ficar com a bola. O Marcos Antônio fazia um jogaço. O Crespo, ele tira o Bobadilla, porque o Bobadilla poderia ter sido expulso 1 minuto antes, e aí ele tira para prevenir, e logo depois o Marcos Antônio sente. E aí ele troca o meio e entra com o Rodriguinho, e aí o São Paulo perde. O Abel faz as mudanças no intervalo, com o Alan pela direita, que faz o seu melhor jogo desde a Copa do Mundo de Clubes, que ele tinha jogado pelo lado direito, ele entra como um lateral praticamente. O Sousa, que entra muito bem também, e é um cara que é criticado às vezes, mas entrou muito bem no jogo de ontem. E também o Maurício, que pra mim é o principal jogador do jogo, faz um jogaço, dá dinâmica, acelera mais, acho que o esquema é muito pra ele. E a dupla Flaco Roque, que apesar de não ter feito um jogo brilhante, as duas bolas que caíram no pé dos caras, eles fizeram gol. De novo. E assim, tem só um outro ponto pra gente voltar pra arbitragem só, que obviamente tem torcedor do São Paulo que fala, foi muito condicionado pela não marcação do pênalti, coisa e tal. Mas, gente, o São Paulo ele toma 3 gols também em 15 minutos, se eu não estou equivocado. É isso? Não, né? 15? Deixa eu ver aqui. Enfim, o São Paulo toma 3 gols, que seja no segundo tempo, jogando dentro de casa. Então, assim, também tem esse outro fator. Aí, assim, você tá ganhando de 2-0, você tá fazendo um puta jogo, beleza? O São Paulo fazia um jogo muito bom contra o Palmeiras. 20 minutos. O São Paulo fazia um jogaço contra o Palmeiras. A partir do momento que você toma o primeiro, você dá uma balançada, é um momento de dificuldade pro São Paulo. 19 minutos. É o pior momento do Crespo no comando, no sentido de resultado e propriamente desempenho. Você faz um jogo muito bom, você fala, eu vou conseguir virar essa chavinha. Quando você toma o primeiro gol e todo mundo sabe como o Palmeiras de não largar o osso até o final, disputar todos os jogos até o último minuto, e buscar mental muito forte, enfim, você sente. E o São Paulo sentiu muito o jogo ontem. E aí o Palmeiras mais confiante, o segundo gol é um erro de passe no meio de campo, absurdo, que dá um contra-ataque pro Palmeiras e o Flaco acerta um chutaço no cantinho. E aí depois que faz o 2-2, tava assistindo o jogo, até falei, mano, bota a bola no chão, calma, porque o Palmeiras tem totais condições de virar, pela qualidade do time, pelo momento que vive. Sim. E o São Paulo se atrapalhou dentro do jogo, não conseguiu mais jogar, né? E aí o Palmeiras vira o jogo essa capacidade, não pode. Porque assim, tem um argumento de que, mas se o São Paulo faz o 3-0, o Palmeiras ia dar, né, uma diminuída, ia sentir. Não, esse argumento eu não concordo. Para esse Palmeiras eu não concordo. Claro que ia ser mais difícil virar um 3-0 do que um 2-0, ia ser muito mais difícil. Mas o Palmeiras, por vezes, já mostrou que tem capacidade e qualidade para virar um jogo desse. Não, aí vai virar muito no si. Não, tem, mas tem os aspectos, né? Você toma um 3-0, para você continuar mobilizado, difícil. Você tem o sentimento de injustiça de não ter o pênalti. Você tem equilíbrio emocional. Então tem muita coisa envolvida aí, né? De fato, que no fim das contas... fato, acho que uma coisa que o Palmeiras tem e que o São Paulo não teve foi a capacidade de competir. O Palmeiras continuou competindo. E de elenco, porque foi o que o Caio disse. Na hora que o São Paulo perde, tem que tirar o Bobadilla e perde agora. E o Palmeiras muda o jogo com as mudanças. Deixa eu tirar uma dúvida. Mas é que eu acho que mais a questão de competir. Né? Palmeiras mantém esse nível de competição em vários cenários desconfortáveis, né? E acho que é o time que mais tem essa capacidade no Brasil. E o Palmeiras chegou fisicamente melhor no final do jogo. Agora, eu quero tirar uma dúvida. O Lucas contra o Ceará, ele consegue jogar 45 minutos, que ele entra no intervalo. E contra o Palmeiras, ele entra aos 37 do segundo tempo. Num jogo que se desenhava muito pro que ele gosta de fazer e de jogar. Pode não viver o melhor momento, mas piorou fisicamente
Da última rodada pra agora? Eu só acho que hoje talvez ele esteja na fila atrás de alguns outros jogadores. Ah, pô, É ruim ouvir isso? É. Mas, loucura, aquela parada que a gente sempre já falou aqui Aí é loucura. no de placa. Hipotético. O Luciano, hoje ele é mais importante do que o Lucas. Não, tudo bem, mas o Luciano tá de Inclusive titular, o Luciano hoje é mais ídolo do que o Lucas. Não é. É, pô, claro que é. Não é. Enfim, vamos Nem passar a aqui pau. pro outro lance polêmico? Tô falando Nem- sério, eu tô nem falando a- bem, não tô é. falando- estou falando bem sério aqui. Estou falando bem sério aqui. Vamos pro tá próximo aí, que é o lance do Andreas Pereira. Ele vem com a trava da chuteira ali. E aí é o seguinte, se a gente for analisar no frame, na parada, é feio ali o momento, dá na canela, né? Agora, o momento de pressão é no pé. Aí eu quero ouvir de vocês. Era pra ter sido expulso? Não era? Foi jogada, enfim, com ingredientes ali, componentes, melhor dizendo, pra expulsar o Andreas Pereira? Ou o amarelo ficou de bom tamanho, senhores? Pra mim, nada é tão bizarro quanto o pênalti não dado, mas pra mim era pra expulsão. Acho que dá pra gente discutir, mas pra mim tinha que expulsar. Por cima, a bola. Porque, por assim, mais que o contato mais forte seja o pisão, E outra- ele pega a canela e vem raspando. Porque ele chega primeiro na bola, ele até prende um pouco a bola, e aí depois desliza, Mas e o aí movimento acaba que ele pegando. faz, mano. Não. Aqui todo mundo já pelo menos brincou. Você tá batendo uma pelada, alguém faz isso. Ô, já, isso aí pra quem joga um pouquinho de bola sabe que isso aí não pode, mano. Isso aí dá confusão. E é isso. tipo, pra mim- Ele vem na bola e depois de passar na bola, ele termina de esticar, pega na canela com tudo esticado, vem descendo e bota pressão no pé. O combo da jogada é combo de vermelho. É combo de vermelho. Que é bem diferente da expulsão do Rigoni. A expulsão do Rigoni, ela é na chuteira aqui, na junção do pé com coisa. língua. A pressão é na língua Na aqui. língua da chuteira. A pressão é no pé. E ali, e isso é lance de amarelo. E o Rigoni foi expulso quarta, né? Ou quinta? Quinta. E o Rigoni foi expulso. Esse lance é lance de vermelho. Numa arbitragem que foi muito ruim. Tem o Esse lance lance da... é primeiro ou depois, antes ou depois do pênalti? Logo depois do É logo depois do pênalti. Ah, Eu acho que assim, Tô até confuso. esse lance. Assim, tem a não expulsão do Bobadilha, que ele devia ser expulso. É um lance promissor. Ele dá um empurrão no Alan, era para ser expulso. Tem o lance a entrada do Felipe Anderson, que era amarelo, poderia ser vermelho. A gente já viu o jogador ser expulso naquele, o jogador sem defesa, e ele dá um carrinho por trás. Tem a cotovelada do Do Alan Franco. do Alan Franco. Então, assim, disciplinarmente, a partida do Abate Abel foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E ainda tem gente que quer me convencer que esse cara é o melhor árbitro brasileiro. Se esse cara é o melhor árbitro brasileiro, é o seguinte, fecha a arbitragem. Se o Abate Abel é o melhor árbitro brasileiro, a partir da rodada... Vamos com o parou. Não tem árbitro, vai no parou. pediu parou. Vai no Pediu parou, parou, exatamente. pediu parou. Reúne todo mundo e fala assim, ó, não tem arbitragem, tá? Que no fim das contas, eu acho que é a melhor O forma Abate, que eu já o vi no Abate Abel futebol. é o melhor árbitro brasileiro, então a gente não tem... Ele é muito fraco, Assim, fez um excelente Mundial, é verdade, mas ele é muito fraco. Ele não tem coragem, ele não tem decisão, ele interpreta errado e a partida disciplinar dele foi uma tragédia ontem. Uma tragédia. Pô, tanto mas mano, que... concordo com o Renato. Nenhum desses lances é tão grave e é tão indiscutível quanto o pênalti. O pênalti, ele é indiscutível, ele não cabe debate. É pênalti. Ó, Esses lances Presta atenção poderiam ter na atitude debate. do Andréas. Quando o juiz mete a mão no bolso, ele já pede e começa aqui a jurar. Por favor, por favor, por favor. Se liga. Por favor, por favor, por favor. Fica vendo, ó. Por favor, desculpa. Dá o amarelo, ele já nem reclama mais. Ele fala, escapei. Ele já larga e vai acudir. certeza. Ele mesmo sabe que ele correu um risco lascado aí. Tem os lances capitais e a arbitragem como um todo dele foi ruim. Muito ruim.